Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o programa número 1 Entre Histórias. Pretendemos revisitar a história de Marabá, dos seus primórdios, tendo como base livros. Então a gente lança esse programa voltado para professores, estudantes, historiadores e amantes da boa leitura, considerando de extrema importância revisitar o nosso passado, saber como tudo começou, né? Nosso aporte teórico serão os livros. O que falaremos aqui é fruto de nosso trabalho de pesquisa, junto a obras literárias e pesquisas. Você sabe como começou Marabá? De onde surgiu? Quem trouxe o primeiro grupo de visitantes? Sabia que houve visitantes de outras localidades visitando Marabá? A ocupação do burgo, você sabe o que é o burgo? A gente vai te explicar e te dizer com detalhes coisas que eu acho que você ainda não encontrou por aí, mas que você vai encontrar só aqui entre histórias. Eu me chamo Tainá Santos, sou jornalista, publicitária, administradora. Tenho como hobby há algum tempinho já pesquisar e ler bastante coisas, incluindo sobre a história de Marabá. É o que mais me interessa. Então, eu já fiz algumas pesquisas por contrato pelo governo do estado, já trabalhei na Secretaria de Turismo voluntariamente e desde então eu não consigo abandonar, né, a pesquisa e qualquer coisa relacionada à história de Marabá. Então, minha paixão hoje em dia mesmo, é ler, tentar descobrir um pouco mais da curiosidade sobre como aconteceu Marabá, como existiu, quem veio, quem participou. Será que realmente só existe uma pessoa que descobriu Marabá? Será que não existe mais outras? O que aconteceu na descoberta lá em São Félix, né, no bairro? Como foi cada coisinha? Então, são curiosidades que eu busco muito como hobby. Eu sou o Arnilson de Assis, a minha formação é Letras, Língua Portuguesa, Literatura e Literatura Brasileira. Por muitos anos eu militei no esporte, conduzindo o clube de xadrez em Marabá. Em 2016, com a Tainá, nós levantamos a bandeira do turismo como uma indústria da felicidade e uma fonte de renda para muitas pessoas que não conhecem o potencial do turismo. Passei a amar a história de Marabá por conta de que muito do que a gente sabe, existem outras versões de onde Marabá começou, quem foi a pessoa que começou a ocupar, a habitar, qual foi o apoio que tiveram. Então, eu passei a ser um diletante, apaixonado pela literatura que trata sobre a história de Marabá, e eu estou aqui com a Tainá. Tomara que vocês fiquem contaminados com esse entusiasmo, essa alegria e essa satisfação em conhecer o passado de Marabá. Quantas histórias lindas nós vamos conhecer a partir dos livros. Não sou eu que vou falar, não é a Tainá que vai falar a opinião dela. Nós vamos trazer conteúdos cujo objeto teórico serão os livros. Vou apresentar para vocês um livro que eu consegui da Biblioteca do Senado Federal, onde o cientista e pesquisador Henri Anatole Condorcet, que fez um estudo em uma missão contratada pelo governador Lauro Sodré, então ele esteve por aqui e publicou uma obra literária, mas confesso para vocês que eu não consegui entender. Esse livro foi publicado em francês. Então, todo o conteúdo dele ficou esquecido, desconhecido de todos. Por quê? A obra foi publicada em francês. Então, também não teve circulação para a sociedade. A sociedade não ficou conhecendo os primórdios de Marabá com base na pesquisa de Condorcet. Muito apaixonado pela história de Marabá, eu passei há muito tempo a procurar uma obra traduzida do Condorcet nessa missão do Tocantins Araguaia. E
no ano de 2023 foi lançado um e-book. Eu descobri o e-book e fiz a aquisição desse e-book com muito interesse, com uma paixão enorme. Eu passei a transcrever o conteúdo da obra de Henri Anatole Condorcet e consegui transformar ele em um livro físico. Veja bem, o Condorcet esteve por aqui e publicou sua obra em 1897. Ele fez uma viagem, ele saiu de Belém, 31 de dezembro de 1896, e já veio aparecer aqui já no outro ano, 1897. Então, esse trabalho do Henri Condorcet gerou um livro em francês. E eu tive a grata felicidade de conseguir o livro traduzido em português em uma versão eletrônica. Então, a obra retrata a viagem de Condorcet de Belém a essa região com o propósito de avaliar as riquezas da região em termos de logística, sobre o que era mais viável para transportar a riqueza de então, que já começou no Burgo, através da borracha, que a gente sabe que o tipo endêmico daqui era o caucho, e também da castanha do Pará, que já era bastante consumida na Europa. Então, é interessante agora de conhecer quem foi essa pessoa contratada para 4 missões pelo governador Lauro Sodré. Quem foi Henri Anatole Condorcet? Henri Anatole Condorcet, segundo Daniel Montenegro. Daniel Montenegro é um historiador social da UFPA, que fez um artigo importantíssimo em 2021. Ele foi convidado para o Simpósio Nacional de História do Rio de Janeiro, em 2021, a falar sobre os contextos históricos, né? Algumas pessoas não sabem, você encontra facilmente na internet realmente o que o Arniso falou. Os 4 livros dele em francês, você consegue ver em francês, mas você não consegue ter a tradução de nenhum deles, né? Inclusive, esse é um livro precioso, porque ele detalha especificamente muita coisa na qual ele compactuou, ele viu pessoalmente. Foram 3 dias de viagens. Então, esses 3 dias de viagem é praticamente todo esse conteúdo. Exato. Então, ele consegue lapidar bastante todo o histórico de viagem. Então, aqueles 4 livros são baseados em todas as viagens. Cada viagem tinha praticamente 2 anos, quase 4.000 quilômetros, né? A barco, a batelão, que é um tipo de barco que carregava gado. Então, assim, os relatos e apresentações que ele fala sobre os índios também está no conteúdo do livro. Vamos lá. Tem uma parte do perfil dele que você não consegue ler nos livros. Você não consegue descobrir se ele era um cara afetuoso, se ele era um cara simpático, se ele era um cara raivoso, se ele já chegou destruindo tudo. Muito pelo contrário. O grande marco importante para os franceses era conseguir com que os índios fossem aliados dele. Eles não chegavam destruindo nada, eles chegavam tentando fazer amizade, tentando conquistar. Então, o maior pico de evidência sobre Condorcet foi justamente ele chegar no lugar, né, e ser aquele bom samaritano, aquele homem branco legal, que chegava e conseguia conquistar todos. Conseguia confiança. Tem um livro do Cardoso, de 2014, que ele cita o Condorcet como um cara já habituado aos índios, né? Uma pessoa que já tinha praticamente, era como se ele tivesse vindo da França para morar exatamente aqui. Então, ele foi, na verdade, contratado, né, pela França, justamente para que ele pudesse fazer esse itinerário da Amazônia até a Guiana. Então, esses 4 livros contam todos os textos em que ele passou. Ele passou pelo Amapá, ele passou, né, ele passou em vários lugares e achou Marabá em um desses percursos. Tem uma citação do Emílio Gueldi, muito interessante, de 2010, que está citada no livro do Sanjad, que é um autor paraense,
né? Mas que você também não encontra o livro dele facilmente na internet. Então, hoje em dia, os livros estão se tornando muito mais raros do que o normal. Mas Emílio Gueuld diz que ele foi um suíço, zoólogo, né, um agente político, um infiltrado a serviço da França. Na visão de Emílio Gueuld, todas as vezes em que Condron fez o percurso da viagem até chegar ao seu destino final, né, que foi a sua morte, né, no rio Trombetas, que foi no Pará, inclusive, não se tem ao certo como foi que ele morreu. Não se diz em que doença que ele morreu, não se diz a localidade em que ele morreu, só se cita o período da morte, né, o ano da morte, e só se fala do rio. Então, assim, nesse artigo do Daniel, ele cita bastante. Ele foi muito mais a fundo do que eu acho que a gente, mas ele é a razão do conteúdo dessa história que eu estou citando. Ele cita que Condron caiu de cansaço, né, e caiu numa aldeia Uai-Uai. Né, o chefe ficou com muita dó, tentou cuidar ao máximo, e o conselho dele foi o seguinte: você é velho, no entanto, seus cabelos já estão brancos, seus olhos já estão doentes, você precisa voltar para sua terra. Aqui não é terra de homem branco. E na sequência, ele tinha uma estima por Condron, tanto que ele permitiu que ele ficasse na aldeia. E foi justamente, né, à beira do rio Trombetas, em que eles haviam, ele tinha um histórico sobre essa aldeia. Essa aldeia foi tão importante para ele que em determinado momento, quando ele finalizou o livro, existiu outras 2 pessoas importantes que vieram visitar essa aldeia logo em seguida, que foi o escocês John Ogivier, que veio em 1942, e o norte-americano William Farraby, que veio em 1942 também. As 2 visitas aconteceram com o objetivo de conhecer, baseado no livro. Então foram 2 pessoas muito importantes que se aprofundaram no livro, quiseram conhecer a aldeia e quiseram conhecer o percurso que ele fazia durante as suas descobertas. Ele não só era um explorador, como ele também era um conquistador. Ele não só conquistou todas as pessoas nas quais ele conheceu durante esse período, e o mais importante dele, eu acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Mas eu acredito, assim, que dentro de todo esse conteúdo histórico, dentro de todo esse simpósio nacional, o mais importante em comentar sobre as descobertas que ele fez foi que ele se apaixonou pelo Pará. Entre todas as indas e vindas, o Pará foi o lugar em que ele mais demorou. Dentro do coração dele, ele deixou várias mensagens acreditando que o Pará poderia ser algo muito grande, né? E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada assunto, e aí o Arnilson também vai contribuir muito mais aqui também com outras descobertas. Mas o importante é saber que ele foi uma das pessoas que visitou, gostou, amou, e em leito de morte tem uma citação dele em que diz que ele não poderia ter morrido num lugar melhor, né? Que foi justamente entre o Pará e o Amazonas. Fazendo o que ele gostava. Fazendo o que ele gostava. Lembrando que ele foi contratado pelo estado do Pará, por Lauro Sodré, para visitar, para fazer essa exploração, né? Foi uma terceirização de fora para que ele pudesse mostrar o que mais tinha dentro, que era uma coisa que poucas pessoas tinham interesse de fazer, que é explorar, né? A maioria das pessoas que exploravam não voltavam mais, ficavam e não queriam mais compartilhar da volta, justamente porque onde estavam, o que encontravam era muito bom. Com base em nossas pesquisas, nós sabemos que o burgo agrícola do Itacaiunas foi a primeira tentativa de ocupação de terras que antes não se sabiam a quem pertenciam, se era ao estado do Pará, ao estado do Maranhão e ao estado do Goiás. Então, o que havia por aqui eram os índios gaviões. Não havia moradores, ou se haviam,
não configurava uma ocupação, uma habitação significativa. Então, como foi que Marabá começou? Com base na obra aqui do Condro, ele esteve aqui em 1897. A sua missão iniciou com a partida dele de Belém, a bordo do navio vapor General Jardim. E essa embarcação, pelo seu porte grandioso, tinha muitas dificuldades de vencer rios estreitos, rasos, e muitos deles com corredeiras, curvas, muitas correntezas, pedras e cachoeiras. Então, bem antes de chegar a Tucuruí, a empresa pela qual pertencia o navio vapor, se vocês não recordam o que é um barco a vapor, naquele tempo, era um barco a propulsão com base em rodas. Então, parte dessa roda tinha que ficar submersa para que pudesse ter a força de impulsão com base em quê? No vapor, girar as rodas, e essas rodas submersas que fazia o barco ir adiante. Era os barcos a vapor. E o Condro esteve no General Jardim e teve que abandonar para pegar embarcações menores. Igarités, talvez aqui não seja uma igarité, mas lembra a igarité, que é uma embarcação rústica, basicamente construída esculpindo o tronco de uma árvore. Normalmente elas não tinham o toldo, depois eles tiveram acesso a alguma embarcação com o toldo, e o bás. O bás é uma embarcação que é uma canoa curta, pequena, da qual eles também se serviram para levar pessoas e seus mantimentos. Uma ubá era feita com base em casca da árvore ubá. Então, para vocês verem o quanto as embarcações eram rústicas. Então, o Condro chegou aqui em 1897. O nosso burgo recebeu um grupo de goianos vindos do Boa Vista, do Tocantins, e aqui se estabeleceram. Quando eles chegaram em 1892, quem os conduziu até aqui foi o deputado coronel Carlos Gomes Leitão. Naquele momento, o grupo dele era formado por 222 pessoas. Chegaram em 1892. Acontece que o lugar escolhido era muito ruim. O lugar estava próximo de um ponto em que havia muitos miasmas, havia um local em que muitos sedimentos biológicos, árvores, raízes, galhos, folhas, entravam em decomposição e criavam um mau cheiro danado. Então o Condro fala que os habitantes do burgo, o primeiro burgo, tiveram que sair porque eles adoeceram com base nesse vento que levava os miasmas e estavam levando as pessoas a adoecerem. Este é um ponto. Outras obras tratam também da questão da malária, da febre que matava pessoas. Mas o Condro, ele aponta essa situação de localização do burgo entre uma montanha e outra montanha, e não havia ventilação suficiente para levar o mau cheiro para outros lugares. Então, em 1894, aconteceu uma enchente e as pessoas começaram a morrer numa quantidade muito significativa. Por conta dessa enchente, aproximadamente 25% da população perderam suas vidas. E isso levou a uma dispersão, onde os moradores do burgo saíram para outros locais próximos, Lago Vermelho, provavelmente foram lá para o burgo, para o antigo Jacundá. Mas o que acontece? Quando o Condro chega, em 1897, no burgo havia 80 pessoas, fiéis, leais ao Carlos Gomes Leitão. E essas pessoas já tinham um pouco de liberdade em função de que a borracha, descoberta pouco tempo atrás pelos irmãos Pimitéis, era um produto de muito valor comercial. Então lá já se explorava a borracha com fins de exportação, produto extrativista de alto valor para exportação.
a borracha passou a conhecer valor no mercado para a fabricação de pneus e outros utensílios, levando em conta que a grande vantagem da borracha vegetal em relação a outro tipo de borracha que era feita a partir do petróleo é que a borracha sintética trincava, quebrava. E a borracha vegetal tinha elasticidade. Se vocês terem uma noção de que não tem nada a ver chamar o látex de seringueira, a ave de seringueira, tem nada a ver. Mas o que aconteceu? Em função da elasticidade da borracha, os europeus passaram a manusear esse produto e envolveram em um tubo e perceberam que essa borracha ganhou a forma de uma seringa. Então, lá na Europa, com fins medicinais, dentro da medicina, falava-se muito na borracha como a seringueira, a seringueira. Então, o cálcio permitiu a fixação do homem no burgo. Então, Condorcet chegou em 1897 e viu que aquela localização era muito favorável, que ao invés de estar entre montanha norte e sul, essas pessoas estavam em outro sentido, leste e oeste. Então, o lugar era melhor e recebiam uma ventilação frontal e já não tinha aquele fedor. As pessoas que morreram no Burgo II, por chamar assim, nessa segunda ocupação, basicamente é aquelas pessoas que vieram doentes, infectadas com febre, do Burgo de 1894. Então esse Burgo tinha uma população pequena, de 80 pessoas, que estavam tentando sobreviver. Para cá vieram pessoas ilustres, mas eles tinham uma vocação de pecuária. Então eles chegaram aqui querendo criar gado. E as terras não eram favoráveis. Daí, então, a maior dificuldade deles de semear, de produzir, né? Porque tinha que se alimentar, né? Então, esse grupo que esteve para cá, já em 1897, o Condorcet, ele relata que lá no Burgo, numa ilha próxima, ainda haviam 100 cabeças de bovinos. Então, as pessoas puderam se alimentar. Na partida do Burgo, o Condorcet esteve aqui por 3 dias, ele pediu e concordaram que fosse abatida uma vaca para ele poder ter alimentação além de Marabá, porque a viagem dele tinha o propósito de avaliar o que era mais viável para transportar a riqueza dessa região, considerando que Belém já vivia uma estagnação, a economia fluía sempre com aqueles mesmos recursos, nada de novo. E o novo que aconteceu foi o quê? Descoberta da borracha e a exploração da castanha. Qual a logística a empregar? Da ferrovia? Do barco a vapor? Então o Condorcet veio com esse objetivo e a opinião dele é que era mais viável a navegação a vapor de pequeno e médio porte, já que ele vivenciou a dificuldade de não chegar ao seu objetivo com o General Jardim. Então aqui era muito difícil a navegação. E a melhor parte da navegação que ele achou era a vapor de pequeno e médio porte. Ele não recomendou a construção da estrada de ferro Tocantins, que chegou a ser construída, mas não é um objeto do livro, da obra de Condorcet. Nilson, eu achei super interessante tudo. Na verdade, eu estou bem focada aqui, achando que a gente precisa de mais episódios. Mais uma curiosidade. Burgo. O que é burgo? Por que burgo? Nos dias atuais, burgo ainda não é uma palavra envolvida no nosso vocabulário. Quando a gente fala burgo, quando a gente fala caucho, ninguém está entendendo nada. O que é caucho? Exato. Era borracha que teve origem aqui em Marabá, fruto dessa árvore, caucho. Os trabalhadores chamavam caucheiro. E burgo, por que burgo? Inicialmente, essa região aqui, que não havia moradores, aparecia poucas vezes nos mapas com o nome Itacaiuna.
Itacaiuna no singular. Era assim que essa área desabitada, habitada pelos índios, mas desabitada da população branca. Então, tecnicamente, no mapa era Burgo Agrícola? Não. Itacaiuna? O mapa aparecia Itacaiuna. Com Sim. o advento do contrato do Carlos Leitão para ocupar essas terras aqui, houve um contrato assinado junto ao governador Lauro Sodré, onde ele dispendiou um recurso para que tivesse condições de acomodar essas pessoas aqui e fazer algumas construções. Então, esse local passou a ser chamado de Burgo Agrícola do Itacaiunas. Mas você sabe o que é Burgo? É a nossa história. Marabá começou no Burgo. Burgo quer dizer colônia agrícola do Itacaiunas. Então, desde então, com a chegada do Carlos Gomes Leitão a este local, passou a ter essa denominação, Burgo Agrícola do Itacaiunas, porque aqui já havia habitação com contrato assinado junto ao governo do estado do Pará, que mandou recursos para cá. Não mandou uma autoridade, mandou, muito tempo depois, o Inácio Batista de Moura, que é objeto de uma outra obra literária que a gente pretende abordar em um outro momento. Então, só para vocês terem uma ideia, a viagem do Condor, e agora eu vou falar um pouquinho como é que era essa viagem. Então, o Condor partiu de Belém no dia 31 de dezembro de 1896, e após uns 5, 6 dias de viagem, ele viu que não tinha condições de passar em determinados lugares por conta do rio que se estreitava, por conta das correntezas e também por conta das pedras. Se você prestar bem atenção, de Belém para cá, é subir no rio. Então, o barco a vapor, ela tinha essa propulsão, tinha essa força de trabalhar e levar as pessoas, conduzir as pessoas até aqui. Então, quando ele abandona o barco a vapor, a viagem dele passa a ser em um igarité, cuja propulsão eram os homens e os remos, ganchos e forquilhas. Agora é a força braçal a conduzir esses homens em várias igarités. Então, os rios tinham galhos, tinha tronco de árvores que impedia a passagem até de igarité. Tinha correntezas, corredeiras e cachoeiras em que o homem precisava tirar os seus pertences da igarité e até levar a igarité por terra de um ponto a outro. Depois voltava todo mundo para Igarité com seus produtos para poder continuar a viagem. O maior problema, a região lá de Alcobaça, Tucuruí, para nós na atualidade. Lembrando uma perguntinha. Quantas pessoas veio junto com ele nessa exploração? Porque dá a impressão assim, de que mudou para Igarité, ele veio só, ele não veio só, né? São quantas pessoas? Então, o Condor, ele vinha numa comitiva pequena, 5 pessoas com ele. Mas já chegando aqui próximo do Lago Vermelho, já chegando aqui próximo, foi enviado para ele mais homens vindos do Xingu. Então, provavelmente era um grupo de 7 a 12 pessoas para fazer essa missão, porque era muito difícil conduzir essas embarcações com a força de remo. Então, esses homens trabalhavam muito. Dizem que ele tinha um bíceps bem trabalhado em função da força que eles utilizavam. Então, o grande obstáculo dessa viagem era Alcobaça, com o canal do Itaboca, com as cachoeiras do Capitariquara, o canal do Inferno, onde, às vezes, não conseguiam ultrapassar. Às vezes, conseguiam passar de montaria em épocas de seca. No verão, o extremo rio baixava, e esse termo de montaria, montaria não é exatamente a montaria em animal, era através de canoas, que é a embarcação mais simples, mais pequena, mais leve, né? E as viagens eram muito difíceis de serem realizadas.
Em função da alimentação. Uhum. A alimentação era difícil para eles, então eles precisavam caçar para se alimentar. E aí o Condro fala que na chegada dele ao vilarejo do Lago Vermelho, encontrou um vilarejo abandonado. Havia uma cabana, uma habitação e o local estava abandonado. Mas por que esse local estava abandonado? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de encontrar um lugar infestado de formiga de fogo. Eu já vi um formigueiro de formiga de fogo. É uma coisa. Agora, imaginar um local dominado por formiga de fogo parece um filme de terror. Tu já viu isso, Tainá? Um lugar... Nunca. Então, o que acontece? Esse vilarejo do Lago Vermelho, o Condro chegou lá, alguns homens incorporaram a sua comitiva e eles estavam conversando ali na beira do rio e falaram para ele dessas cabanas abandonadas. Tinha uma que estava mais no alto, tinha uma habitação. E aí ele vai e manda um de seus homens tomar de conta da situação, olhar o que acontecia ali, que era curioso. 9 barracões, 9 cabanas, 8 abandonadas, e para a surpresa dele, ele conversando, quando ele percebe que aquele homem que fora lá olhar, ele volta correndo como um possesso, e sem perda de tempo, ele mergulha no rio para afogar as vespas. Não estou falando de abelha, estou falando de vespas. Dizem que essas vespas só se aquietavam quando distribuía pelo menos meia dúzia de picadas para cada homem. Então, eles iam morrer. A razão pela qual as cabanas estavam abandonadas é porque estavam tomadas de formiga de fogo. E ele fala, a última cabana também teria que ser abandonada, porque as formigas estavam indo para lá. Pensa no filme de terror. Dá a entender que tem muito mais perigo, né? Porque só formiga de fogo não tinha muito mais. E quais eram os perigos que tinham nessa terra? Além das formigas de fogo. Por exemplo, um termo que eu não sabia é impaludismo. Impaludismo, se alguém me perguntasse o que era, eu não ia descobrir nunca que impaludismo era malária, né? Fora isso, tem outras doenças causadas também, miasma. Então imagina para ele, quando ele chegou, como é que não deve ter sido, né? Você encontrar um vilarejo desse, abandonado, mas que tinha toda a probabilidade de ser habitado, a importância dele visitar aqui justamente foi essa descoberta de vários fatores assim, sobre clima, sobre o que já havia aqui. E aí, Alcobaça, Nilson. Alcobaça era um importante entroncamento para o transporte de riquezas. Do Burgo, sim, do Burgo, mas principalmente as riquezas vindas do Goiás. Então, com o fim das minas de ouro lá de Minas Gerais, Goiás passou a ter um destaque na produção de ouro, e esse ouro descia pelo rio Tocantins, pelo rio Araguaia, pelo nosso rio, e chegava a Tucuruí, e de Tucuruí chegava para Belém, e aí essa riqueza poderia ir para o Rio de Janeiro ou para a Europa. Então, Alcobaça era o nome antigo de Tucuruí. Tucuruí sempre foi muito importante como um entroncamento logístico, principalmente nessa época que ainda não havia os automóveis. 1896, Tucuruí é de bem antes, né? No caso, Alcobaça é de bem antes, e não havia estradas também, não tinha automóvel, também não havia estradas. Então, toda a riqueza, e aí, a bem de falar a verdade, as cidades eram construídas na beira de rio. A fonte de transporte, de logística para as riquezas era com base nos rios. Então, o rio Tocantins, o rio Araguaia, muito importante para escoar as riquezas de de Goiás. E o rio Itacaiunas, para transportar principalmente a borracha, que ela
ela predominava no Vale do Itacaiunas. Então o Condro, ele foi contratado pelo governador Lauro Sodré, ele fala aqui nessa obra, ele veio no barco a vapor General Jardim, que pertencia a uma empresa de estrada de ferro e navegação fluvial em Belém. Então ele vem dessa embarcação e ele contraria um pouco, porque mesmo ele tendo a vantagem de estar no barco de uma empresa de ferrovia, que já havia a estrada de ferro Bragança, ele recomenda a navegação a vapor de pequeno porte. Mas o que acontece? O governo do estado resolve investir na construção da estrada de ferro Tocantins, de Alcobaça a Jatobal. Jatobal, distrito de Itupiranga. Então, basicamente, para apanhar as riquezas aqui dessa região, que era novidade para o governo do estado, para ter mais recursos para governar o estado do Pará. Então, a gente já viu que Belém tem toda aquela parte histórica linda e maravilhosa, bem no tempo da borracha. Mas a borracha só daqui não, de vários lugares do estado do Pará e também do Amazonas. Isso. Porque é o Pará que tinha um porto para escoar todas essas riquezas. Aí o que acontece? O governo do estado começa a construir a estrada de ferro Tocantins e a navegação a vapor começa a acontecer em função dos barcos com motor a explosão, motores a gasolina ainda pequeno, motores pequenos, mas que já permitia fazer as primeiras viagens. Então, a gente tem aqui que o Alfredo Monção foi a primeira pessoa a ter uma embarcação, um barco a motor, a conduzir a riqueza de Marabá. Isso que já em 1920. Então a região aqui, por mais silenciosa que fosse, ela era uma região quente, barulhenta, as coisas estavam acontecendo aqui. Contrataram um pesquisador francês, um homem de profundo conhecimento, como a Tainá falou. Antes de vir para o estado do Pará, ele trabalhou para o governo francês, na Guiana, vou chamar de Guiana, em Cayena, onde ele passou a ter conhecimento e vivência com a floresta amazônica, com índios. Então, quando ele veio para cá, no estado do Pará, ele sabia que era importante conseguir a confiança dos índios. Então, o Condro levantou aqui mais de 20 etnias que não eram conhecidas. Inclusive, ele publica na sua obra o dialeto Carajá e o dialeto Caiapó. Então, se vocês terem uma ideia, o conteúdo do livro do Condro em francês não permitiu que o vocabulário Caiapó e Carajás fosse introduzido em nosso idioma. Então, porque eram nações. Havia muitos índios aqui, e o Condro coloca o dialeto Caiapó e o Carajás. E a gente tem várias palavras indígenas que foram incorporadas ao nosso idioma, mas de Carajá em Caiapó, não. Então, a região continuou com sua navegação de barcos a remos. Agora vocês vejam bem a facilidade de transportar a riqueza do Goiás pelo Tocantins ou pelo Araguaia até chegar em Belém, é descendo. É favorável, a correnteza é favorável. Mas de Belém para cá é contra a correnteza. Aí é a força de braço dos homens. Até chegar em 1920, a navegação a vapor de barcos pequenos. E aí Alfredo Monção, ele foi o primeiro marabaense, vamos chamar assim de marabaense, porque Marabá em 1920 era Marabá. Não tinha ainda o nome de burro, já não era mais. Marabá foi emancipada politicamente em 1913. Mas eu gosto sempre de falar da importância do Carlos Gomes Leitão, que trouxeram as pessoas para cá e para cá vieram muitas pessoas. Então a gente tem nome de ruas aí com Rua Antônio Pimentel, Travessa Carlos Leitão, Alfredo Monção, nós temos a Passonda de Carvalho, Norberto de Melo. Enfim, mais de 200 pessoas vieram para cá. Norberto de Melo, lá na região central, ali na Velha Marabá, tem a Norberto de Melo, entendeu?
pessoas que foram importantes no começo ocuparam, ficaram aqui, descobriram riqueza, encontraram razão de viver aqui. Então, o Carlos Gomes Leitão veio para cá, trouxe o seu povo. Então, como ele foi eleito deputado provincial em 1891, e o mandato dele foi até 1894, então ele vivia tentando jogar recursos lá onde ele atuava, no Goiás, para cá, como se aqui fosse o Goiás, lá para o presídio lá de São João das Duas Bocas e para o presídio aqui do Quindangues. Então, o Carlos Gomes Leitão, ele pediu recurso até para a implantação de escolas para cá. Então, nós temos alguns colégios aí, ó, Judite Gomes Leitão, Julieta Gomes Leitão. Provavelmente uma delas era filha do Carlos Gomes Leitão. Isso é um trabalho mais à frente, nós estamos pesquisando e nós temos pessoas que vão abordar este assunto. Marabá nasceu, o embrião foi o burgo agrícola do Itacaiunas. Começou aonde? No Burgo, 1892. Então, quando termina o seu mandato de deputado, o Carlos Gomes Leitão vem para cá. Vem para cá. E quando os Pimentéis descobrem a borracha, o Carlos Gomes Leitão, junto com os Pimentéis, eles vão para Belém apresentar ao governo do estado, e lá dizem que a borracha é de boa qualidade, de valor comercial. E isso está bem tratado aqui. Então, essa viagem de Belém a São João do Araguaia, em 1897, Marabá não tinha projeção ainda. Tinha projeção São João. Então, 1897, estava começando praticamente o Burgo. O Burgo começou em 1892, mudou em 1894. Em 1894 as pessoas estavam lá. Em 1897 chegou o engenheiro Henrique Batista Moura para fazer um levantamento acerca do dinheiro que foi destinado ao Burgo. E nessa viagem de Belém a São João do Araguaia, os Pimentéis estavam com Inácio Batista. Também acompanhava o Carlos Gomes Leitão. E aí, gente, concluindo essa minha parte aqui, considero muito importante considerar o embrião, os primórdios. Onde você nasceu, Tainá? Você sabe onde você nasceu. De repente você mora numa cidade em que você não nasceu. De repente você fala assim, eu sou marabaense. Mas você nasceu onde? Em outro lugar. Onde foi que Marabá nasceu? Onde foi que Marabá começou? E aí, qual foi o primeiro ciclo econômico de Marabá? Não foi a castanha. Foi a borracha. E é muito importante a gente saber a nossa origem. Um exemplo. Eu nasci em Presidente Médici. Presidente Médici não existe mais. Se chama Rurópolis. Então, imagina, você está criando hoje um sobrinho, um primo, um filho. E aí você nasceu onde? Eu nasci em Marabá. Mas Marabá não nasceu Marabá. Marabá se chamava Burgo. É muito bom a gente saber as nossas origens, saber de onde a gente vem. Quando a gente descobre o que e respeita a nossa história, a gente acaba respeitando muito mais qualquer outra coisa. Tudo vai ficar mais importante. E aí eu queria ressaltar a proeza de vir habitar um local onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não tem estradas, não tem uma quitandinha para vender um quilo de sal, um pacotinho de café, um comprimido para malária. Então, esses desafios foram enfrentados por pecuaristas que vieram habitar um local que não tinha produção de alimentos, não tinha nada. Então, eles tiveram que plantar o arroz, plantar o feijão, cana-de-açúcar, o café e viver da caça, né? Então, tem uma ilustração aqui do Condro que é interessante, porque a montante do rio Tocantins, na margem esquerda, ele para a sua embarcação e ele tinha uma pessoa que desenhou o burgo em 1897. Então, quando a gente fala que nós temos como dizer que o embrião foi o burgo agrícola, está aqui. Aqui o burgo. Nós temos imagens do Condro nesse livro, onde ele mostra que naquele tempo tinham outros produtos, não se fala muito, mas o couro de animais tinha muito valor na Europa. Então, naquele tempo, só para você ter uma ideia,
o termo arroteamento. O que era? Era quando o Carlos Gomes Leitão chegou aqui, ele precisou fazer o arroteamento. O local não estava próprio, não estava preparado para a construção de cabanas, para plantação. Então, tudo teve que ser melhorado. Tiveram que arrancar árvores, raízes, tirar o mato, tirar os galhos, para depois fazer as suas construções. E as construções naquela época, e aí, o nosso trabalho, e graças a Deus, a Tainá abraçou a ideia, e nós temos um amigo, o seu Lúcio, aqui, manda um abraço. O seu Lúcio não gosta de andar de carro. Ele, não, de carro não. Nós vamos de barco. Eu adoro andar de barco, só ando de barco. Nós vamos visitar, com fé em Deus, é meu sonho. Eu amo essa história. Nós vamos visitar um local onde começou o bulbo agrícola do Itacaiunas, onde chegaram os pioneiros, Carlos Gomes Leitão, Norberto de Mello, Antônio Pimentel. Quem foi Antônio Pimentel? Cara, é muito interessante. Ele dá o nome de uma rua, né? Então, a coisa foi crescendo, e a Tainá está aqui, ó. O governo do estado do Pará, depois eu peço que seja colocada uma imagem melhor, o governo do estado do Pará resolveu investir na estrada de ferro Tocantins, Alcobaça e Jatobá. Construíram a estrada, vieram engenheiros do Rio de Janeiro, construíram. E essa estrada de ferro funcionou até a década de 1960, mas teve um grande erro. Muita dificuldade de vencer a malária que matava os trabalhadores, mas teve um grande erro. Essa estrada de ferro, ela foi construída bem próximo à margem do rio. E nosso rio aqui, quando enche, não é meio metro, 1 metro, 2 metros. Nosso rio aqui, quando sobe, é para valer. E as águas tomavam a estrada de ferro, avariavam e tornava o tráfego, as viagens demoradas ou até impossibilitadas por conta das cheias, das enchentes. Mas o fato, gente, é que iniciou-se aqui um povoado que gerou isso aqui, a construção da estrada de ferro Tocantins, e projetou também a navegação a barco a remo, e logo em seguida o barco a vapor, a motor. Então, nós só temos que bater palma para isso que começou. Onde foi que Marabá começou? Quem foi que trouxe os seus habitantes para cá? E a razão desses habitantes virem para cá é tema de outro assunto. Mas eu gostaria que todos vocês ficassem curiosos, e por enquanto eu vou mandar meu e-mail pessoal para que vocês enviem sugestões, críticas, as suas dúvidas, as suas curiosidades. Isso vai nos motivar a pesquisar mais ainda. Claro que a minha opinião pessoal, eu estou deixando ela de lado. Eu vou utilizar livro. Quem escreveu o livro? Condro. Esse livro, procure ele. Ele existe em e-book. Existe esse livro. Esse livro aqui, eu o encontrei uma vez na Fundação Casa da Cultura, na Biblioteca Municipal de Marabá. Eu já encontrei esse livro lá. Então, são livros que não são encontrados facilmente. Esse aqui a gente encontra em PDF. Esses dois aqui não. Mas é com base no que falam esses autores que aqui vieram que a gente vai responder perguntas. Estamos abertos a críticas e a sugestões. Por enquanto, encerramos por aqui mais uma edição do programa, né? Haverão próximas, lógico. Aguardamos você no próximo episódio.